Pronto, pode começar, Jéssica. Eu agradeço, recebi diretamente um conjunto de mais de 10 perguntas. É um material que me instiga muito, é muito bom estar aqui poder trocando ideia, poder estar aqui trocando ideias com vocês. Desculpa, eu estou meio devagar, estou vindo de uma tarde longa de banca de defesa de mestrado. Mas eu fiquei muito animada e uma série dessas perguntas motivaram aspectos que eu tenho pensado em desenvolver na minha pesquisa e certamente vão congregar essas questões. Então, como eu não vou conseguir responder todas elas separadamente, eu organizei alguns blocos aqui. Né? Por exemplo, pensando na pergunta do Leonardo Cardoso, do Leonardo Leal, do Andrei e da Ana Clícia, né? Que de alguma forma pensaram como que essa ideologia de gênero se coloca na nossa sociedade hoje como uma forma de desautorizar, deslegitimar processos de mudança. E eu penso que é isso mesmo. A Ana Clícia, ela formula assim, a gente já não estaria vivendo uma ideologia de gênero que seria exatamente esse pensamento conservador, heteronormativo, que se impõe como a afirmação da família tradicional, de papéis tradicionais para as mulheres. Olha, Clícia, eu super concordo com a maneira como você avalia o contexto nacional. Mas eu penso que é importante a gente não perder de vista, né, manter em perspectiva, que o termo ideologia de gênero, ele é uma invenção política, né? Ele foi criado num contexto específico, né? O meu trabalho tem como objetivo mostrar isso, assim, que esse termo ele tem uma história. E como a gente consegue mostrar, inclusive, o surgimento do termo, a gente consegue mapear quais são os objetivos dele, né? O que ele significa dentro daquele debate político. Então, ali na quarta Conferência Mundial das Mulheres, era muito importante discutir alguns temas que haviam sido levantados por movimentos feministas e que faziam parte de pautas de outras conferências da ONU, como a Conferência das Populações, que foi no Cairo, a Conferência do Meio Ambiente, né, a ECO 92, que foi no Rio de Janeiro. E é interessante, por exemplo, que na ECO 92, a questão reprodutiva ela ainda está muito na chave biológica. E quando não, tem uma tonalidade para o debate que é uma tonalidade imperialista, né, de propor controle da natalidade nos países mais pobres e estimular a reprodução em países mais ricos, mais desenvolvidos. Então a gente vê que tem uma colonialidade também em como essas questões são tratadas. E o debate sobre gênero, o debate que é levado por vários grupos de mulheres, ele também percorre essas questões. Então, quando o termo surge naquele contexto, ele surge para disputar o sentido de mulher, de feminino, de família. Por isso que eu não diria assim que a gente vive hoje um período no qual se instalou uma ideologia de gênero, porque a ideologia de gênero é um termo criado com uma categoria acusatória, como diz a Sônia Correia. Ele foi criado para acusar determinados grupos de intelectuais, de pensadores, movimentos sociais, movimentos políticos, vai se tornando um movimento de perseguição, principalmente daquelas pessoas que não se orientam dentro da heteronormatividade. Então, por isso que eu faço questão de lembrar a história, assim, e do que esse termo significa politicamente naquele contexto. O Leonardo pergunta quais são os avanços e quais são as possibilidades criadas a partir da quarta conferência, né? A quarta conferência traz da sua plataforma vitórias muito importantes, como, por exemplo, a afirmação da categoria de gênero como uma categoria importante para a análise da situação das mulheres nas sociedades ao longo do tempo, em diferentes lugares do planeta, e também outras perspectivas, como promoção da educação, combate à violência contra a mulher, é, direitos reprodutivos e também a noção de empoderamento, que é pensada numa perspectiva de transversalidade no documento, né? Entender que o empoderamento ele não pode ser só simbólico, ele tem que ser um empoderamento
que perpasse todos os níveis da vida das mulheres. Então, o empoderamento tem que ser econômico, político, né, através das políticas de representação. E um dos traços desse empoderamento, e eu acho que esse é um dos limites, né, da conferência e dessas políticas para as mulheres que são propostas dentro da ONU e em algumas organizações não governamentais, que como que essa noção de empoderamento, em alguma medida, acabou colaborando com várias práticas neoliberais, práticas que fortaleceram o funcionamento do próprio capitalismo e que, de certa maneira, inverteram a lógica dessas políticas sociais, né? O empoderamento ele acabou se transformando em, por exemplo, várias políticas públicas de estímulo ao microcrédito em países do hemisfério sul. E nesses países a gente vê um processo muito grande de endividamento dessas mulheres e enriquecimento muito grande dos bancos. Não sei se vocês viram aquele filme Sérgio, que conta a trajetória do diplomata Sérgio Vieira de Mello, e tem um momento que ele se encontra no Timor com uma mulher que está trabalhando dentro de uma cooperativa, enfim. O Timor foi um dos países que recebeu um estímulo a essas práticas de empoderamento e que aconteceu um pouco dessas consequências assim bem complicadas. O Bolsa Família é uma política que vai em outro sentido, né? Porque é o empoderamento econômico que não traz de maneira imediata o endividamento, né? Tem uma outra pergunta que eu não posso deixar de responder, que é a pergunta do Sérgio Mendes, que pergunta assim, ó, sugestões para trabalhar a história das mulheres, principalmente no ensino médio. Tem várias possibilidades, assim, a possibilidade mais óbvia, que eu acho que é o que a maioria das pessoas recorrem, é você destacar o protagonismo feminino, né? Então, ao longo da história, pensar mulheres que se destacaram, que atuaram em eventos, mulheres que tiveram, inclusive, esse seu protagonismo silenciado. Esse final de semana eu tive uma experiência maravilhosa. Assim, minha afilhada, alguns que estão aqui conhecem ela, Maria Luísa, Malu, eu trocando uma ideia com ela no WhatsApp, né, tentando ser uma madrinha animada, assim, puxando assunto. Aí ela estava fazendo uma ilustração, eu perguntando, e ela veio me falar da personagem histórica, a Zacimba Gana, que eu não conhecia, e era uma princesa guerreira, que liderou o seu povo na resistência contra a escravidão no Brasil. Então, são esses protagonismos que são muito importantes serem trazidos para a sala de aula. Mas eu acho que a gente não deve parar por aí. Então, tem que pensar também numa perspectiva relacional, né? Como as relações de gênero se estabelecem em cada momento da história, quais são as funções que são propostas para as mulheres e para os homens. Né? No mesmo livro da Federici, que eu sugeri a leitura, O Caliban e a Bruxa, tem um momento que ela fala de uma tribo indígena na região onde hoje é o Canadá, e que um pastor francês escreve um diário e ele relata muito da relação com essa tribo. E ele fala como que para aqueles homens era completamente ignorada a noção de superioridade masculina, e que eles tiveram que ensinar aos homens daquela tribo que os homens eram superiores, e inclusive tiveram que ensinar aqueles homens que eles deveriam castigar, bater nas crianças para educá-las. E aí ele registra também que os homens se sentiram extremamente chocados com a informação de que, primeiro, a violência em relação às crianças seria uma forma de mostrar algum apreço por elas, e segundo, uma reivindicação da monogamia como uma forma de garantir a paternidade. E o chefe dessa tribo chega a dizer, olha, vocês estão errados, porque o problema é que vocês amam só os seus filhos, nós amamos todos os filhos. Nós amamos todas as crianças que fazem parte da tribo. Então, é muito bonito a gente conseguir identificar no passado, em outras sociedades, em outras culturas, diferentes relações de gênero. E entender como que o patriarcado ele é um sistema tão violento que não é só a mulher que sofre violência. A mulher sofre, as crianças sofrem muita violência, a Bell Hooks fala muito disso, em um feminismo para todo mundo. E os homens também sofrem alguma violência em alguma medida, né? Outra perspectiva que eu acho importante é você manter sempre essa análise estrutural, e eu não preciso nem falar mais nada, a Abner disse tudo.
não é? É entender que racismo e desigualdades de gênero são estruturas fundantes do sistema capitalista. O sistema capitalista ele se alimenta, ele precisa de práticas racistas e práticas sexistas para manter a exploração de determinados corpos. Corpos racializados, corpos genderificados, que são os corpos mais explorados, né? Os corpos que geram maior mais-valia. Então, manter esse olhar estrutural. E aí também penso que a gente pode pensar em biografias, como tem sido bastante pensado e produzido dentro do Prof. História, né? Dá uma olhada no portal da CAPES, tem alguns trabalhos muito bacanas sobre biografias de mulheres e a utilização das biografias no ensino, né? O trabalho da professora Márcia Gonçalves é um trabalho que tem sido destacado nesse sentido, e a Fernanda Crespo fez uma dissertação maravilhosa falando sobre a Laudelina e como a biografia dessa grande mulher, grande professora, pedagoga, pode ser utilizada no ensino de história. E a literatura também, né? Vamos trazer mulheres escritoras, vamos ler mulheres historiadoras, escritoras, vamos ler Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Toni Morrison, para falar de uma escritora norte-americana que tem me encantado muito. Então, acho que é um pouco isso. Eu sei que eu já falei demais, mas a Ana Carolina me falou assim, olha, como é que a gente pensa a representatividade da mulher negra? O movimento negro às vezes é machista, o movimento feminista é muito branco e tende a ser racista. Existem movimentos de mulheres negras onde as mulheres negras têm mais protagonismo. Eu acho que esse cenário que você monta, ele acontece mesmo, né? E eu penso que nesse momento a gente tem que tratar, né, aquele debate do lugar de fala, que é um debate que eu gostaria muito de fazer aqui, mas a gente não tem tempo, mas eu queria só falar uma coisa, né? Às vezes, quando a gente fala no lugar de fala, a gente destaca muito a ideia de uma autoridade de alguém, de uma legitimidade para falar sobre um assunto. E eu gostaria de lembrar que todo debate intelectual e político em torno dessa categoria de lugar de fala também exige de nós a capacidade da escuta. Então, nesse momento, a gente precisa também escutar, silenciar um pouco, aprender com a experiência do outro. Eu acho que pode ser um caminho. Eu queria muito falar para a Michelle sobre o feminismo pop, se a gente pode pensar a categoria do feminismo para a história antiga e medieval, com certeza. Mas eu diria para você que o feminismo não é uma categoria. O feminismo ele é um movimento político-social e a gente tem epistemologias feministas que nos ajudam a compreender a história a partir de outras perspectivas. Então, eu te sugiro, a partir dessas epistemologias feministas, fazer abordagens de tema da história antiga e medieval, com certeza. Obrigada. Daniel, vou continuar falando, hein? Gente, eu fiquei aqui sozinha. Aí, Daniel, quando você voltar, você me corta. Eu tô Mas eu aqui. vou... Então, terminei, obrigada. Eu acho que o Daniel seria essa parte de encerramento, né? Mas o que eu tenho para falar é a gente está num processo de aprendizado, né? Aquela história da luta pedagógica. A gente está num momento de aprendizado, né? Incorporando uma série de ideias, né? Que às vezes brotam de vários lugares, brotam da nossa experiência, brotam da nossa ancestralidade mesmo, né? E a gente está aprendendo a ser. A gente está aprendendo a ser se contrapondo a um projeto do não ser, né? Trazendo aqui a Sueli Carneiro, né? Dentro da tese de doutorado da Sueli Carneiro, né? Sobre os dispositivos, ela usa a categoria de dispositivo, né? Os dispositivos que são criados
para fazer com que a gente não seja. Né? Desde o dispositivo da necropolítica ao epistemicídio, ao patriarcado, ou seja, a gente tem uma série de elementos que tenta nos construir como não ser. E a gente está no processo de aprender a ser. Né? A melhor metáfora, para mim, dentro desse processo de ser ou de vir a ser, é a representação do armário. Sair do armário para todos os não ser que tentam nos impor. Né? Quando a gente fala de homens e mulheres negras que têm que se embranquecer, porque a Sueli Carneiro ela fala disso também, né? Um embranquecimento que nos cobra, não um embranquecimento no sentido de pele, de cabelo, né? Mas até na postura, até na fala, até no jeito de se reproduzir dentro desses espaços acadêmicos. E a gente está construindo, enquanto sujeitos, a nossa tentativa de ser. E é necessário que a gente, nesse processo de aprendizado, a gente chega rompendo. Não dá, por mais carinhoso e legal, né, que foi o meu professor, minha professora, e todo o desejo, o carinho que eu tenho de sê-lo ou de sê-la, não dá para, em alguns momentos, reproduzir práticas que são elitistas dentro do espaço acadêmico. Por exemplo, dentro do movimento social, por exemplo, na nossa relação com o outro. Quando a gente pensa, e aí eu vou para a sala de aula, outra coisa, o professor, a professora, na sala de aula, ele é produtor de conhecimento. Porque uma coisa é aquilo que a gente lê, uma coisa é aquilo que está no livro didático, uma coisa é aquilo que a gente leva para a sala de aula, e outra coisa é quando a gente está ali, dentro da sala de aula, a gente está produzindo, a gente é produtor. Não é só a tese de doutorado que é a produção. A gente está produzindo. Entendeu? Então, quando a gente interfere nesse espaço, nesse currículo, quando a gente interfere na relação com o nosso estudante, com a nossa estudante, a gente está produzindo. Então, assim, o professor, na rede básica, no ensino médio, no ensino fundamental, na universidade, nós somos criadores. Nós somos produtores. A gente não pega aquilo e injeta, engessado, na sala de aula. Quem já foi para a sala de aula sabe disso. E quem não foi, vai ver. Então, assim, é importante que nesse nosso processo de enfrentar o não ser, porque não é só invisibilidade, gente. O projeto do patriarcado escravista, ele não é de invisibilização. Ele é de eliminação. Ele é de eliminação. Ou o discurso de Bolsonaro na Paulista, de que, ou lá no norte, de que ia, eu esqueci, não sei se foi acho que foi em Goiás, né, foi na região central, com um fuzil na mão, dizendo que ia eliminar, matar, eliminar fisicamente. O nosso antagonista, nesse contexto, e nos contextos anteriores, porque não é só o bolsonarismo que está querendo nos eliminar, enquanto não ser. A Sueli Carneiro está mostrando isso. O pensamento social, a historiografia crítica, está mostrando isso, ó, desde colônia. Então, esse projeto de não ser, que o bolsonarismo leva a quase que explícito, com armas em punho, esse projeto é um projeto mais longo. E é com esse projeto que a gente está enfrentando. É esse projeto de não ser. É a busca do ser que a gente está... De ser reconhecido como sujeito que nós somos. Então, assim,
Quando a gente pensa a temática do curso Agenda de Ampliação Democrática, Mulheres, Negros e Ensino de História, eu insisto na ideia de que a nossa democracia, e aí eu não sei como é que faz isso, né? Ela não pode ser norteada pela perspectiva do liberalismo. A gente não pode ter medo de gerar constrangimento. A minha lógica se transformou no seguinte: se é para eu ficar constrangido, que fique constrangido o opressor. Então eu vou dizer na cara. Se é para eu ficar... E aí a gente tem que ter sensibilidade de ser generoso, de ser generosa. Porque esse momento também nos cobra generosidade. Esse é um momento também que nos cobra generosidade na luta. Porque senão a gente vai reproduzir o cânone da opressão, da exclusão, da desigualdade. Então a gente está numa luta que também precisa ser generoso e generosa. Não necessariamente com nossos antagonistas. Às vezes sim. Mas principalmente com os nossos pares. E a gente não tem sido. A maioria da gente não tem sido. Qualquer mole que um dos nossos dá, a gente já quer bandar. Qualquer desequilíbrio, a gente banda. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, nesse processo, porque a gente está se criando. Esse é o momento de criação. E ninguém vai voltar para o armário. Isso não é fala minha. Ninguém vai voltar para o armário. Eu não vou voltar para o armário e ter que me calar, discutir questão racial e discutir só com meus amigos. Porque eu não posso mais falar na sala de aula. Sobre questão de gênero. Sobre sexualidade do homem negro. Eu vou ter que discutir, voltar para o armário, na hora de discutir a questão do papel perverso que a universidade faz, por mais importante que a universidade seja para a gente está disputando a universidade, a gente está disputando esse espaço, disputando com nossos corpos, com a nossa saúde mental. A gente está disputando com a nossa saúde mental, não é só com um arcabouço teórico. Por isso que a gente precisa se fortalecer na generosidade, porque não é só ler. Né? A gente tá numa luta de corpo e alma, de espírito. A gente fica cansado, tem dia que a gente fica down. A gente se fortalece com o outro, com uma live, com a fala de uma pessoa, com um vídeo. A gente chora, sabe? Então a gente está num processo de tanta efervescência, mas ele é criador. E dessa vez tem que ser nós a mostrar o projeto que a gente quer, inserindo todo mundo, que é normalmente excluído. Então é isso, gente. A minha fala é essa. Não sei se o Daniel está aqui, se a Jéssica está aqui. Toda hora eu vejo que a Jéssica cai e volta. Não, Eu tô. Nós estamos. Então, assim, é para encerrar minha fala, Daniel? Se você quiser ficar falando até meia-noite pra gente, eu pelo menos não tenho problema. Eu quero. Aqui ainda é 4h53 da tarde, então meia-noite ainda tem estrada. Cara, eu vou abrir aqui a câmera. Olha, eu não tenho nem palavras para agradecer. Realmente, assim, acho que o Abner e a Jéssica sempre me surpreendem, né? Eles falam de coisas... A gente se fala praticamente todo dia, mas mesmo assim, eles me surpreendem quando eles falam para o público, né? Eu queria que... Eu também acho com chave de ouro, Gabriel. Eu acho que o desafio de pensar o ensino de história no Brasil do tempo presente é o de propor uma agenda. Eu penso que, como o Abner falou, de uma forma brilhante, não é? Ninguém mais vai voltar para o armário, senzala vai voltar para a cozinha. Quer dizer, eu penso que a gente não tem escolha, né? A história, o acúmulo dessas lutas, o que nos trouxe até aqui, nos deixa numa condição que é uma condição inevitável. Então, o ensino de hoje ele tem um potencial fundamental, né? Que é o potencial de trabalhar lotada na escola, que entende que a escola é o espaço da diferença, né? O que o Camenghelli nos mostra naquele texto, não é? É reivindicar uma igualdade na diferença. Eu acho que é um pouco do que isso.
Quer dizer, e aí a gente coloca aqui, eu tenho certeza que a Jéssica e o Abner me acompanham, que é nessa condição que não é de dizer o que tem que ser feito, né, mas é de reconhecer o que está sendo feito e de incentivar, porque do ponto de vista da universidade é o que a gente faz o tempo inteiro, né, a partir dessa troca com os nossos alunos na graduação, nos projetos de pesquisa, etc. Então, assim, eu penso que o objetivo foi cumprido de maneira esplendorosa, na minha opinião, né, porque acho que a gente perseguiu um caminho de entender o atual contexto, de entender o que significa ensinar história na escola, que é muito mais um convite para pensando, para continuar estudando, do que para encerrar mesmo as reflexões, porque para cada uma daquelas sessões, né, a primeira, sobre o problema do tempo presente na aula de história, a segunda, sobre valores democráticos, a terceira, sobre o negacionismo, fake news, e a de hoje, né, a agenda de debates, a gente, enfim, para cada um deles tem um tema para um curso de 4 ou muito mais sessões, né? Então, assim, eu acho que foi cumprido, eu estou muito feliz mesmo. O atual contexto, ele nos deixa... O atual contexto, ele parece que nos encerra expectativas de futuro, né? Ou o futuro é catastrófico, o futuro da pandemia, né? A partir da pandemia às vezes é projetado como catástrofe, e a fala do que a Jéssica nos trouxe, e o que é interessante, né, é que não é um futuro utópico no sentido, né, descolado, né? Ninguém falou aqui de promessa de prosperidade fora de algo que é concreto. Não, a gente vê o concreto, né? A gente percebe essa experiência. A gente reage a essa experiência um pouco do que muitos de nós já fazemos no nosso ano. Então, eu fico realmente muito feliz de encerrar o curso dessa forma, com o debate de hoje, e dizer para vocês que terão outros cursos, né? Eu vi algumas pessoas colocando aí para a gente continuar na quarta-feira que vem. Eu queria fazer só isso na minha vida, só dar aula presencial, mas eu acho que usando também esse espaço agora virtual, mas a gente faz outras coisas também, participa de reuniões, a Jéssica participou de uma banca hoje, eu participei de uma reunião longa de departamento também, o Abner também, mas eu posso garantir para vocês que a gente vai ter outras oportunidades de se encontrar, de conversar, prometo ainda voltar com as lives, né, de dúvidas das aulas anteriores, e deixo o recado para que vocês assistam, vejam as aulas e incorporem isso que aprenderam de maneira livre, não é? Acho que o nome do curso é um curso livre, e aí vocês têm diversas formas, diversas formas e maneiras para conexões todas. Eu vou continuar com a página, né? Fica lá também a possibilidade da troca de textos, de ideias, de conteúdos. E eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, todos que ficaram aqui até agora, e, enfim, deixo meu boa noite, muito obrigado para vocês, tá bom?